Existe um demônio vivendo dentro de você. Não aquela criatura vermelha caricata com chifres, algo pior, algo humano, algo familiar. É a raiva que você alimenta, a fúria que ferve em suas entranhas, quando alguém o desrespeita. A química em seu peito quando as coisas não saem como você quer. É a parte de você que explode, arruína relacionamentos, o enfraquece. E você continua alimentando-a, mas e se eu lhe dissesse que existe uma maneira de motá-la, de enterrá-la? Atravessar o fogo, com olhos calmos, enquanto todos os outros gritam? Miyamoto Musashi, possivelmente o homem mais perigoso que já pisou no Japão, fez exatamente isso. Ele lutou contra mais de 60 joias da vida, ou da morte. E nunca perdeu. Não porque fosse o mais rápido, não porque fosse o mais forte, mas porque era impassível em batalha. Foi assim que um guerreiro matou a raiva e se tornou uma lenda. E agora você aprenderá o seu método. A questão não é se você sente raiva. A questão é: você a controlará? Ou ela o controlará? Capítulo 1. O despertar. O guerreiro consumido pela raiva. Ido, Japão. 1645. Ryu Ajo-Husei. No dojo, punhos cerrados, mandíbula tensa, corpo inteiro tremendo. Ele acabara de perder, de novo, terceira vez esta semana, no treino. E todas as vezes o mesmo problema o destruía. Raiva. Quando seu oponente acertou o primeiro golpe, Ryu viu tudo vermelho. Sua técnica desapareceu. Sua estratégia sumiu. Ele apenas desferiu golpes descontrolados, tentando machucar, tentando punir, tentando fazer com que o oponente pagasse por ousar atingi-lo. E todas as vezes, ele perdia. 22 anos, treinando desde os 8, tecnicamente habilidoso, fisicamente capaz, mas completamente dominado pelo demônio dentro dele. O mestre de Ryu, Teda-sensei, estava parado sobre ele, em silêncio, observando com aqueles olhos que tudo viam. Levante-se. Ryu se levantou, ainda tremendo de raiva. Você acabou de perder para alguém com metade do seu nível de habilidade. Por quê? Ele teve sorte? Minta. Tente de novo. Os punhos de Ryu se fecharam com mais força. Sua mandíbula doía de tanto ranger os dentes. Ele me pegou de surpresa. Outra mentira. A verdade, Ryu, ou saia do meu dojo. Algo na voz do Sensei Chiada dissipou a névoa da raiva. Ryu respirou fundo. Uma honestidade forçada. Eu fiquei com raiva. Sim. E a raiva te tornou o quê? Fraco, correto. Raiva não é força. Ryu é uma corrente. Uma coleira. Um reflexo previsível, que torna os homens fáceis de matar. O Sensei Chiada caminhou até a parede e apontou para os kanjis ali escritos. Budongshen, Fudushin, a mente inabalável. É isso que te falta. É isso que os maiores guerreiros dominaram. E até que você domine isso, continuará perdendo. Não apenas joias, tudo. Ryu já tinha ouvido falar sobre Fidoshin, o conceito de que um samurai deve permanecer calmo, independentemente das circunstâncias, imperturbável diante da provocação, inabalável diante do caos. Mas ele nunca havia entendido como simplesmente parar de sentir raiva quando alguém te desrespeita, quando te ataca, quando te tira do sério. Eu não sei como não sentir raiva, admitiu Ryu. As palavras tinham gosto de derrota. O Sensei Chiada sorriu levemente. Era a primeira vez que Ryu via aquela expressão em meses. Ótimo. Admitir que você não sabe é o começo. Venha. Vou lhe mostrar o que matou a raiva no maior guerreiro que já existiu. Capítulo 2. O princípio. A raiva é um fio de marionete. Taeda-sensei conduziu Ryu a uma pequena sala de meditação. Eles se sentaram, um de frente para o outro. Deixe-me falar sobre Miyamoto Musashi. O mestre começou. Você já ouviu as histórias. 60 joias, nunca perdidas. As pessoas pensam que ele venceu porque era mais rápido, mais forte, mais habilidoso. Errado. Ele venceu porque era impassível em batalha. Enquanto seus oponentes se enfureciam, entravam em pânico ou congelavam de medo, Musashi permanecia calmo, frio, calculista, como a própria morte. Ryu se inclinou para a frente. Como ele fez isso? Entendendo o que a raiva realmente é. Marco Aurélio,
um imperador guerreiro de muito longe do Japão, disse algo com o qual Musashi concordaria. Quando você é perturbado por coisas externas, não são elas que o perturbam, mas o seu próprio julgamento delas. Leia isso novamente em sua mente, disse Taeda Sensei, dando a Ryu tempo para absorver a informação. Se alguém consegue te irritar, consegue te controlar. Você não tem o controle, você é um fantoche. E seus fios são suas emoções. Ryu sentiu essa verdade como um soco. Toda vez que alguém o insultava, toda vez que algo não saía como ele queria, ele reagia de forma previsível. Eles o controlavam. Completamente. Musashi cortou esses fios. O Sensei Taeda continuou. Ele treinou para se tornar imune à provocação. Não importava o insulto que recebesse. Não importava a brutalidade da luta. Ele permanecia imóvel, observando, calculando. Mas como simplesmente não sentir raiva? Você não para de senti-la. Você para de ser controlado por ela. Há uma diferença. O Sensei Taeda caminhava lentamente de um lado para o outro. A verdadeira força não está em quão forte você bate. Um homem sem gatilhos emocionais é um homem que você não pode manipular, ameaçar ou quebrar. Isso é poder de verdade. Ele parou, olhou para Ryu com uma intensidade incomum, como se estivesse vendo não apenas ele, mas além dele, através do próprio tempo. Sabe, Ryu, este caminho que você está prestes a trilhar, aprendendo a matar a raiva, a dominar a mente inabalável, não é só seu. Ao longo da história, guerreiros enfrentaram esse demônio. A fúria que destrói por dentro. A voz do Sensei Taeda assumiu uma qualidade que fez Ryu sentir que as palavras eram destinadas a algo além daquele lugar. Em tempos que você não perde, em lugares distantes deste dojo, homens enfrentarão a mesma batalha que você enfrenta agora. O demônio da raiva, os consumindo e enfraquecendo-os, quando precisam ser fortes. E eles descobrirão o que você está descobrindo, que matar a raiva é o primeiro passo para se tornar verdadeiramente perigoso. Não perigoso por ser violento. Perigoso por ser inabalável. Ele colocou a mão no ombro de Ryu. Se você se sente chamado para esta disciplina, se reconhece esse demônio dentro de si, saiba que você trilha este caminho com guerreiros de todos os tempos. Ensinamos isso com presença e propósito. As práticas ancestrais, a psicologia do guerreiro, o caminho para se tornar inabalável. O olhar do Sensei Taeda pareceu penetrar Ryu e alcançar algo além. Inscreva-se neste treinamento. Caminhe com aqueles que escolheram matar o demônio. Porque isso não é apenas história antiga trancada a 7 chaves. Esta é a prática viva. O dojo da mente inabalável está sempre aberto. E os guerreiros que treinam lá se tornam imparáveis. Ele sorriu levemente. Não através da violência, mas através de uma calma inabalável. Ryu curvou-se, sem entender completamente por que as palavras do mestre pareciam ir além daquele momento, além daquela conversa, mas ele sentiu algo mudar. Um compromisso não apenas com seu próprio treinamento, mas com a união a algo maior. Die-sensei voltou ao seu tom normal. Ótimo. Agora vamos começar a matar seu demônio. Capítulo 3. O treinamento de teste do vazio. A primeira coisa que você precisa entender, disse Taeda Sensei, é porque você fica com raiva. Seja honesto. Por quê? Ryu pensou sobre isso. Quando alguém me desrespeita, por que isso te deixa com raiva? Porque eu mereço respeito. Aí está. Direito adquirido. Você acha que o mundo lhe deve algo. Você acha que as pessoas devem se comportar da maneira que você quer. Acha que a vida deve ser justa. A voz de Taeda Sensei era cortante. Musashi costumava dizer, você está apegado. E o apego é a raiz do sofrimento. Ele se treinou para não esperar nada do mundo. Caminhava sozinho, dormia na terra, treinava, não apenas o corpo, mas também a alma para ser intocável, sem conforto, sem luxo, sem ilusão de controle. E por causa disso, ninguém conseguia irritá-lo. Nas semanas seguintes, o Sensei Tal submeteu Ryu ao que chamava de treinamento do vazio. A prática de se tornar tão vazio que nada pudesse perturbá-lo. Primeira semana. Dificuldades voluntárias. Você dormirá ao relento por 7 noites. Sem cobertor, apesar do frio. Comerá apenas arroz. Treinará o dobro do tempo habitual. Escolherá voluntariamente
O desconforto. Ryu lutou intensamente. Todas as noites, seu corpo implorava pelo futon quentinho lá dentro. Sua mente criava 1000 justificativas para desistir. Mas na terceira noite, algo mudou. Ele percebeu que a maior parte de sua raiva era apenas uma sensação de direito disfarçada. Ele ficava com raiva quando as coisas não eram confortáveis, fáceis, do jeito que ele queria. Ao escolher o desconforto voluntariamente, ele estava matando essa sensação de direito pela raiz. Segunda semana, treinamento sem reação. Teada o sensei trouxe outros alunos para provocar Ryu deliberadamente. Insultos, zombaria, desrespeito. Seu trabalho, disse o mestre, é não reagir, não se defender, não explicar, apenas observe-os. Permaneça em silêncio. No primeiro dia, Ryu aguentou talvez 10 segundos antes de revidar um insulto. Mas lentamente, ao longo dos dias de prática, ele aprendeu algo profundo. Quando você não reage, o poder muda instantaneamente. A pessoa que tenta provocá-lo perde a vantagem. Ela espera raiva, defensiva, engajamento. Quando você lhe dá silêncio, ela não sabe o que fazer. No sétimo dia, Ryu conseguia ficar completamente imóvel, enquanto os alunos insultavam sua honra, sua habilidade, sua família. E ele não sentia nada. Não porque não ouvisse as palavras, mas porque escolhia não se deixar abalar por elas. Terceira semana. Meditação sobre a morte. Todas as manhãs o sensei Teada instruía: vocês meditarão sobre a própria morte. Visualism na. Faça da morte sua companheira. Por quê? Perguntou Ryu. Porque um homem que não tem medo de morrer não se abala com nada menos que isso. Musashi escreveu. Pense pouco em si mesmo e profundamente no mundo. Quando a morte se torna sua companheira, a raiva desaparece. O que é um comentário grosseiro comparado ao vazio? O que é um insulto comparado à morte? Ryu praticava isso todas as madrugadas. No início, era aterrorizante. Imaginar a própria morte, o corpo frio, a vida terminada. Mas depois de 2 semanas, algo mudou. A morte deixou de ser aterrorizante. Tornou-se neutra, inevitável, natural. E de repente tudo o mais, os insultos, o desrespeito, as provocações, pareciam ridiculamente insignificantes. Por que se irritar com coisas passageiras, quando a morte era certa? Ao final de 3 semanas, T-sensei testou Ryu novamente. Mesmo oponente que o Wei havia derrotado um mês antes. Desta vez, quando o oponente desferiu o primeiro golpe, Ryu sentiu a antiga raiva tentar ressurgir. Mas a observou como uma nuvem passageira. Reconheceu-a. Não se deixou levar por ela. Sua técnica permaneceu impecável. Sua estratégia, intacta. Ele se movia como água, calmo, fluido, incontornável. Venceu em menos de 2 minutos. Após a luta, T-sensei se aproximou. Você sentiu a raiva? Sim. Mas você não se deixou levar por ela. Não. Essa é a diferença. Você não elimina. Você para de deixar que ela o controle. Muito bem, Ryu. Você deu seu primeiro passo rumo ao Fokin. Capítulo 4. Psicologia do guerreiro. A ciência da lâmina. Naquela noite, T-sensei reuniu todos os alunos para uma sessão de ensino. Ryu sentou-se na frente, ainda processando sua transformação. Esta noite, começou o mestre, explicarei a psicologia da lâmina. Por que a raiva o enfraquece e por que o controle emocional o torna mortal. A neurociência da raiva, SUS, tem 2 sistemas principais. A amígdala, a parte primitiva e antiga que produz raiva, medo e fúria, e o córtex pré-frontal, a parte mais recente que permite o controle consciente, a estratégia e a percepção. Quando você fica com raiva, a amígdala sequestra seu cérebro. O fluxo sanguíneo se desvia do córtex pré-frontal. Você literalmente fica mais estúpido. Sua estratégia desaparece. Sua técnica se deteriora. Você se torna previsível. É por isso que Musashi venceu. Enquanto as amígdalas de seu oponente gritavam, seu córtex pré-frontal permaneceu no controle. Ele enxergou oportunidades que eles não conseguiam ver. Tomou decisões que eles não conseguiam tomar. Tudo porque ele treinou sua mente para sobrepor a fúria primitiva. Resposta:
Os fundamentos estoicos. Os estoicos entenderam isso séculos atrás. Taeda Sensei continuou. Epicteto ensinou. Não é o que acontece com você, mas como você reage. A isso que importa. A raiva é sempre uma escolha. Alguém te insulta. Esse é o evento. Você ficar com raiva? Essa é a sua escolha. Você pode escolher diferente. Marco Aurélio, enquanto comandava exércitos em batalha, escreveu: Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Isso é Fudozin. Não controlar o mundo, mas controlar a si mesmo dentro do mundo. O Caminho de Musashi. Musashi escreveu no livro dos 5 Anéis: Não faça nada que seja inútil. A Rivasai não for usada corretamente, é quase sempre inútil. Você pensa que ela te ajuda a vencer discussões. Ela só mostra que você é fraco. Você pensa que ela ajuda em conflitos. Ela faz seus inimigos sorrirem porque sabem que já te pegaram. A mente é como uma lâmina. Quando você a deixa enferrujar com a emoção, ela perde o fio. Mas você a mantém calma, afiada, silenciosa. Ela corta qualquer coisa. A prática de matar o ego em sua essência, disse Teda Sensei. Com a voz se intensificando, a raiva é o ego usando uma máscara. Você não fica com raiva porque o mundo é cruel. Você fica com raiva porque sua imagem está sendo atacada. Alguém questiona seu valor. Você se sente invisível, desrespeitado, rejeitado, mas aqui está a verdade. Musashi entendeu. O ego é fraqueza disfarçada de importância. Quanto mais você o alimenta, mais frágil você se torna. O caminho de Musashi. Solução: matar o ego. Queimá-lo, matá-lo de fome, deixar seus ossos para trás. Ele não se importava se as pessoas gostavam dele. Não se importava se seu nome ecoaria pela história. Não se apegava a elogios ou status, porque ele entendia que quanto mais você anseia por reconhecimento, mais fácil é controlá-lo. Um homem sem nada a provar é um homem que ninguém pode provocar. Mate o ego, e a raiva morrerá com ele. Ryu ouviu, absorvendo cada palavra. Ele estava aprendendo não apenas técnicas, mas uma filosofia completa de domínio interno. 5. A primeira transformação. A joia sem fúria. 3 meses após o início do treinamento, um Ronin errante chegou ao dojo. Seu nome era Kotsu, e ele tinha a reputação de 2 coisas: habilidade excepcional e um temperamento violento. Ele desafiou o dojo publicamente. O Sensei Teiya, como era costume, selecionou seu melhor aluno para representar a escola. L.S. Ryu sentiu seus antigos instintos tentarem ativar o medo, a ansiedade, a vontade de provar seu valor. Mas ele se lembrou de seu treinamento, respirou, se concentrou, encontrou a quietude. Na manhã seguinte, alunos e moradores locais, os aldeões se reuniram para assistir. Kotsu chegou com uma arrogância teatral, girando sua katana e falando alto sobre suas vitórias. É só isso que você tem? Zombou, olhando para Ryu. Um garoto? O antigo Ryu teria explodido com tamanha falta de respeito. O novo Ryu apenas observava. Calculava. Eles se curvaram. Assumiram posições. Kotsu atacou primeiro. Agressivo, rápido, tentando dominar. Ryu se movia como água, redirecionando-se, nunca para onde Kotsu esperava. Kotsu ficou frustrado. Lute comigo, covarde. Ryu permaneceu em silêncio, calmo, aguardando a brecha. Ela surgiu após 2 minutos. Kotsu, irritado com a falta de reação de Ryu, se precipitou em um golpe, deixando-se exposto por meio segundo. O Bokan de Ryu tocou a garganta de Kotsu. Vitória controlada pela luz. A multidão ficou em silêncio, depois explodiu em aprovação. Kotsu ficou ali, chocado. Ele havia sido derrotado não por técnica superior, mas por controle emocional. Ryu havia permanecido calmo, enquanto a raiva de Kotsu tornava descuidado. Após a luta, Kotsu se aproximou. Como você se saiu? Aquilo, senti a raiva tentar surgir, mas escolhi não ceder a ela. Kato olhou para ele por um longo momento. Ensine-me. Naquela noite, o Sensei Chiada parabenizou Ryu. Você alcançou o primeiro nível de Fudozin, não a eliminação da emoção.
mas o domínio sobre ela. É isso que torna um guerreiro perigoso. Ryu curvou-se profundamente. Obrigado, sensei. Mas sinto que isso é apenas o começo. É mesmo. O verdadeiro trabalho começa agora. Mas dominar. A raiva em joias controladas era uma coisa. Dominá-la, quando a vida desmorona completamente. Esse era o verdadeiro teste. E ele estava chegando. Capítulo 6. Arca de treinamento profundo. A montanha da quietude. O sensei Chiada anunciou. Ryu, você passará 3 meses no templo da montanha. Os monges de lá te ensinarão o que eu não posso. Como manter o foquinho, não apenas em batalha, mas em todos os momentos da vida. 2 dias depois, Ryu subiu até o Templo Reagan, construído nos penhascos do Monte Koya. O mestre Aken cumprimentou com uma leve reverência. Você aprendeu a controlar a raiva no dojo. Agora, você aprenderá a eliminá-la pela raiz. A rotina no templo era extrema. 3 horas. Despertar com purificação em água fria. 3H, 30 Z's, meditação profunda por 3 horas. 6H30, meditação caminhando. 7 horas. Café da manhã, em silêncio, comendo com atenção plena. 8 horas. Trabalho físico cortando lenha e carregando água por 4 horas. 12 hours almoço com arroz e legumes, em silêncio. 13H, estudo de textos budistas. 15H, zazen por 3 horas, 18 horas. Jantar. 19H, cantos noturnos. 20H, reflexão pessoal. 21 horas. Informação. Ausente e dormir. A primeira semana foi um inferno. Não pelo trabalho físico, Ryu conseguia lidar com isso, mas pela disciplina mental. Ficar sentado por 6 horas seguidas, todos os dias, sem nada para fazer, além de observar a própria mente. Era uma tortura, cada coceira era insuportável. Cada pensamento clamava por atenção. O tempo parecia passar incrivelmente devagar, mas o mestre Hakuin explicou. É aqui que a raiva realmente reside, não em eventos externos. Na incapacidade da sua mente, você fica com raiva porque não consegue conviver com o desconforto. Não consegue aceitar o que é. Não consegue abrir mão do controle. O Zazen ensina sua mente a ser como um lago tranquilo. Quando o lago está calmo, você consegue ver claramente o fundo. Quando está agitado pela raiva, você não vê nada. Na terceira semana, algo notável aconteceu durante a meditação. A mente de Ryu se aquietou completamente, sem pensamentos, sem raiva, sem nada. Apenas presença. Durou talvez 20 segundos, mas nesses 20 segundos, ele entendeu o que os mestres queriam dizer com Fukin. Não se tratava de controlar a raiva, tratava-se de alcançar uma quietude interior tão profunda, que a raiva sequer conseguisse surgir. Mestre Hakuin percebeu a mudança na expressão de Ryu. Você tocou. Sim, ótimo. Esse é o objetivo. Agora você passará o resto da vida aprendendo a acessar essa quietude, em todos os momentos, na batalha, na paz, no caos, na calma. A prática da provocação voluntária. No segundo mês, Mestre Hakuin introduziu um treinamento brutal, a provocação voluntária. Diariamente, os monges tentavam deliberadamente irritar Ryu, insultá-lo, arruinar acidentalmente seu trabalho, interromper sua meditação, testar suas reações constantemente. No dojo, Hakuin explicou. Você controlava a raiva durante as lutas, mas a vida real não é feita de duelos estruturados. É feita de provocações constantes e imprevisíveis. Você precisa aprender a manter a quietude, independentemente das circunstâncias. No início, Ryu falhou repetidamente. Um monge derrubava suas pedras de meditação cuidadosamente dispostas, e ele sentia uma onda de raiva. Outro criticava seu trabalho após horas de esforço, e a frustração aumentava. Mas, lentamente, ao longo de semanas, suas reações mudaram. Ele começou a observar as provocações como se estivesse observando a vida de outra pessoa. Desapegado, curioso, sem envolvimento pessoal. No terceiro mês, os monges não conseguiam mais provocá-lo. Eles tentaram de tudo: insultos, zombaria, acidentes,
críticas, Ryu permaneceu como uma pedra, não frio ou robótico, mas genuinamente impassível. A questão da morte. Certa noite, o mestre Hakuin fez a Ryu uma pergunta paradoxal zen, criada para quebrar o pensamento lógico. Se você já está morto, o que pode te irritar? Ryu refletiu sobre essa pergunta por dias, meditando sobre ela. Deixou que ela dissolvesse seus padrões de pensamento habituais. E então ele entendeu. Se você realmente aceitar a morte, não apenas intelectualmente, mas na essência, tudo o mais se torna irrelevante. Insultos, desrespeito, provocações, o que são comparados à morte? Musashi entendia isso. Ele meditava sobre a morte todos os dias, não de forma mórbida, mas como uma maneira de tornar tudo o mais apropriadamente. Durante essa meditação, Ryu sentiu algo surgir não de seus próprios pensamentos, mas de algo mais profundo. Algo que parecia falar através do próprio tempo. Você que trilha este caminho de matar a raiva, de alcançar a mente inabalável, você não caminha sozinho. Na meditação, você não sentiu isso? Essa conexão com guerreiros através dos séculos, todos buscando a mesma quietude, a mesma maestria, o pensamento continuou, sentindo como se a sabedoria fluísse, através dele, em vez de dele. Este treinamento não está trancado em templos antigos. Ele vive onde quer que os guerreiros escolham praticá-lo. Agora mesmo, em seu tempo, outros estão descobrindo o que você descobriu. O demônio da raiva, o caminho para matá-la. A disciplina do Fudozin. E eles precisarão de orientação, precisarão de comunidade, precisarão das práticas refinadas ao longo dos séculos. É isso que a presença e o propósito proporcionam. Toda semana, a psicologia ancestral do guerreiro encontra a aplicação moderna. Toda semana, o dojo da mente inabalável se abre. Ryu sentiu um impulso não para abandonar sua prática atual, mas para compreendê-la como parte de algo maior, algo contínuo. Inscrever-se no treinamento, não como entretenimento, mas como disciplina. Caminhar com guerreiros que talvez nunca encontre, mas que travam a mesma batalha interna. Deixar o ensinamento continuar através de você, assim como continuou através de Musashi, através de seu mestre. Através de cada guerreiro que escolheu a quietude, em vez da fúria. A percepção passou, como uma nuvem. Ryu abriu os olhos, sentindo-se mais comprometido do que nunca, não apenas com sua própria transformação, mas em se unir a uma linhagem eterna de guerreiros que compreendiam que a verdadeira força é interna. Mestre Hakuin sentou-se à sua frente, como se tivesse testemunhado toda a jornada interior. Você tocou algo ancestral, disse ele simplesmente. Ótimo. Agora, de volta à prática. Porque compreender é apenas o começo. Viver isso é o trabalho de uma vida inteira. Capítulo 7. O confronto final. Quando tudo desmorona, Ryu retorna da montanha após 3 meses, transformado, calmo, centrado. Ele se sentiu uma pessoa diferente, então a vida testou tudo o que ele havia aprendido. Uma semana após retornar, a notícia chegou. Seu irmão mais novo, Kenji, havia sido morto. Assassinato por um grupo de bandidos, em uma disputa por nada. Uma discussão de bêbados que se intensificou. O mensageiro forneceu detalhes. Kenji estava desarmado. Eles o espancaram até a morte. Deixaram seu corpo na rua. Ryu sentiu algo que não sentia há meses. Pura fúria vulcânica. Cada fibra do seu ser clamava por vingança. Suas mãos tremiam. Sua visão se estreitou. O demônio, que ele pensava ter matado, rugiu de volta à vida. Ele foi imediatamente até Tensei. Mestre, eu preciso matá-los. Todos eles. Ji-sensei olhou para ele com aqueles olhos penetrantes. Não. Você não precisa. Eles assassinaram meu irmão sim. E Saivoka for agora tomado pela raiva, você vai morrer. Ou se tornar exatamente aquilo que odeia. O demônio vai vencer. Tudo o que você aprendeu será inútil. Então eu não faço nada. A voz de Ryu era áspera, desesperada. Eu não disse isso. Eu disse, não vá agora. Não assim. O sensei do chá se levantou e caminhou até o kanji na parede. Foquem. Este é o seu verdadeiro teste, Ryu.
Não a raiva por joias, não a raiva por insultos, mas a raiva por uma tragédia genuína, por uma perda real, por uma fúria justificada. Se você conseguir encontrar a quietude mesmo agora, se conseguir acessar o Focking, mesmo com seu irmão morto, você terá dominado o que Musashi dominou. Não a ausência de emoção, mas a escolha de não ser controlado por ela. Ryu queria gritar, socar, explodir de raiva. Cada prática de meditação, cada sessão de treinamento, cada momento de quietude, parecia sem sentido diante dessa dor. Como? Ele finalmente perguntou, com a voz embargada. Como posso ficar calmo quando tudo, dentro de mim, anseia por violência? Você não fica calmo. Você sente tudo. A raiva, a dor, a perda. Mas não obedece a isso. Você se senta com isso. Você respira com isso. Você deixa isso te atravessar sem agir de acordo com isso. Por uma semana, você não fará nada além de meditar. Sinta tudo. Processe tudo. E se ainda assim escolher agir, haja com serenidade, não com raiva. Aquela semana foi a mais difícil da vida de Ryu. Ele se sentou em meditação, e a dor e a raiva o dominaram em ondas. Ele queria desistir, fugir, simplesmente fazer alguma coisa. Mas ele permaneceu. Respirou. Observou sua própria mente, criando histórias sobre vingança, justiça, o que ele deveria fazer. E lentamente, ao longo dos dias, algo mudou. A raiva permaneceu, mas parou de controlá-lo. Ele podia cintilar sem ser consumido por ela. No 7º dia, Ryu entendeu. Seu irmão estava morto. Independentemente do que ele fizesse, a vingança não traria Kenji de volta. Só criaria mais mortes. Ele foi até o Sensei Chiada. Não vou atrás deles. Por quê? Porque não vou deixar que me destruam também. Kenji, se eu for atrás deles movido pela raiva, me tornarei o que eles são. O demônio vence. Meu irmão não gostaria disso. O Sensei Chiada assentiu lentamente. Isso é maestria, não evitar a emoção, senti-la plenamente e escolher sabiamente. De qualquer forma, Musashi enfrentou essa mesma escolha muitas vezes. Amigos mortos, traições, perdas, e a cada vez ele escolhia a quietude em vez da fúria. Porque entendia que a vingança que surge da raiva é ego. A justiça que surge da quietude é honra. Ryu curvou-se. Ele se sentia diferente. Mais triste, mas não destruído. Em luto, mas não consumido. O demônio havia tentado seu ataque final. E pela primeira vez, Ryu havia vencido completamente. Revelação final da verdade do guerreiro. 3 anos depois, Ryu estava sentado no mesmo dojo onde seu treinamento começou. Mas agora ele estava sentado como professor, não como aluno. Um jovem guerreiro Ajohusei diante dele, impetuoso, propenso à raiva, exatamente como Ryu fora. Um dia. Mestre Ryu, como você se tornou tão calmo? Todos dizem que nada o irrita. Ryu sorriu levemente. Isso não é verdade. Eu sinto raiva. Eu simplesmente não a obedeço mais. Como? Entendendo o que Musashi entendia. A raiva é um fio de marionete. E no momento em que você percebe que alguém está puxando seus fios, você pode escolher cortá-los. Ele se levantou e caminhou até o kanji na parede. Focking. Isso não se trata de suprimir emoções. Trata-se de dominar isso. A verdadeira força não está em quão forte você bate. Está em quão impossível você é de provocar. Um homem sem gatilhos emocionais é um homem que você não pode manipular, ameaçar ou quebrar. É por isso que Musashi era tão perigoso. Não por sua espada, mas por sua imobilidade. O jovem guerreiro pareceu cético. Mas a raiva não te dá força, te faz lutar com mais garra? Não. Ela te faz lutar de forma mais estúpida. Sua técnica se deteriora. Sua estratégia desaparece. Você se torna previsível. A raiva parece poderosa, mas na verdade, é o oposto. É o controle sendo tirado de você. Ryu sentou-se novamente. Aqui está a verdade que ninguém te conta. Você fica com raiva porque acha que tem o direito de controlar coisas que nunca deveria ter controlado. Você acha que o mundo te deve respeito. Você acha que as pessoas devem se comportar como você quer.
Você acha que a vida deve ser justa, mas Musashi se treinou para não esperar nada. Ele dormia na terra, caminhava sozinho, recusava conforto e, como não esperava nada, ninguém podia decepcioná-lo. Ninguém podia irritá-lo. Esse é o segredo. Elimine a sensação de direito. Elimine o ego. Elimine as partes de você que precisam que o mundo seja de um jeito específico. O que resta é Fudozin, a mente inabalável. O jovem guerreiro absorveu isso, pensativo. Por onde eu começo? Ryu sorriu. Você já começou ao perguntar. Encerrando a lição de samurai, Ryu conduziu o jovem guerreiro ao campo de treinamento, onde outros alunos praticavam, todos eles em diferentes estágios de domínio de seus próprios demônios. O que você está prestes a aprender, disse Ryu, não é só para você. Ao longo da história, guerreiros travaram essa mesma batalha, não com espadas, mas consigo mesmos, com o demônio da raiva que destrói por dentro. Ele gesticulou para os alunos. Cada pessoa aqui chegou consumida pela fúria controlada por suas emoções, fraca porque pensava que a raiva os tornava fortes. E eles descobriram o que Musashi sabia, o que os estoicos sabiam, o que todo verdadeiro guerreiro eventualmente aprende. Quanto mais silencioso você for, mais letal você se torna. Não pela violência, mas pela presença inabalável. Ryo diretamente para o jovem guerreiro, mas suas palavras pareciam transcender aquele momento, aquele dojo, como se falassem a qualquer um que um dia enfrentasse aquele desafio. Este treinamento continua hoje, não apenas em dojos ancestrais, mas em todos os lugares onde guerreiros escolhem o domínio em vez do caos. Na presença e propósito, mantemos essa disciplina viva. Toda semana, a psicologia ancestral do guerreiro encontra a vida moderna. Toda semana, o caminho para o alimento se abre, para aqueles que estão prontos para trilhá-lo. Se você sente o demônio da raiva controlando você, se você se reconhece no que descrevi, então, junte-se a nós. Na presença e propósito, treine com guerreiros de diferentes épocas, que escolheram a quietude em vez da fúria, o domínio em vez da reação, o poder em vez da fraqueza. Ele colocou a mão no ombro do jovem guerreiro. Você não trilha este caminho sozinho. O dojo pode parecer vazio às vezes, mas está repleto dos espíritos de cada guerreiro que venceu seu demônio. Musashi caminha com você. Os estoicos caminham com você. Cada mestre que escolheu Fidoshin caminha com você. E nós também caminhamos com você. Todos que se dedicam a esta disciplina, que escolhem matar a raiva antes que ela os mate, que entendem que a verdadeira força é interna. Ryu lhe entregou um bacã. Inscreva-se no treinamento. Deixe que esses ensinamentos cheguem até você. Toda semana, pratique com propósito. E lembre-se, o guerreiro sem raiva para provocar é aquele que você mais deve temer. O jovem guerreiro pegou o bacã e curvou-se profundamente. Estou pronto, mestre. Ótimo. Então vamos começar. Enquanto caminhavam para a área de treinamento, Ryu pensou em Chiada Sensei, no mestre Hakuin, em seu irmão Kenji, em todos que moldaram sua jornada de guerreiro tomado pela raiva, a mestre da quietude. O demônio tentava viver em todos. Apenas aqueles que o reconheciam podiam matá-lo. E aqueles que o matavam se tornavam verdadeiramente perigosos. Não pela violência, mas pela calma inabalável. A raiva no caminho do guerreiro é um fio de marionete. E você é o brinquedo. Corte os fios, mate o demônio. Domine a si mesmo, porque o guerreiro que não pode ser provocado, não pode ser derrotado. Caminhe com presença. Mate sua raiva, torne-se inabalável.